Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. Enzo Dias e Wender chegando no São Paulo. Galopo de saída do Tricolor. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso falar agora sobre a chance de Galopo virar ou garantir um reforço para o São Paulo. O meio-campista fora dos planos da diretoria e também de Zubeldia é alvo do River Plate. E numa negociação relâmpago, dá para dizer que ele está bem perto de se tornar reforço do Milionários. Em troca, o São Paulo deve receber Enzo Dias, lateral esquerdo de 29 anos de idade, que já havia sido especulado pelo próprio São Paulo. Na teoria, uma troca por empréstimo, embora os clubes saibam quanto vão precisar gastar se quiserem ficar com jogadores em definitivo. Por exemplo, o Galopo custaria 3 milhões e 200 mil dólares por 50% dos direitos econômicos. Já o São Paulo teria a chance de comprar 100% dos direitos econômicos do Enzo Dias, num negócio já estabelecido a partir de agora, embora com cifras não reveladas. Existe otimismo para que esse acordo aconteça. Resta apenas que os clubes se acertem com os jogadores. O Galopo com o River está praticamente sacramentado. Resta que o São Paulo se acerte com o Enzo Dias, um problema a menos para o Tricolor resolver. O Enzo, para quem não conhece, jogador bastante interessante, 29 anos de idade, formado no Tajeres e comprado 2 temporadas atrás, para ser mais preciso, em 2023 pelo River Plate por 2 milhões e 300 mil euros. 35 jogos na temporada de 2024 com 2 assistências realizadas. E o José Paes chega agora, vou levantar para receber o José Paes e ele vai falar sobre o cronograma do Tricolor nesse começo de temporada. Quando que o time do São Paulo se reapresenta? São Paulo se reapresenta no dia 8, né? 8 agora de janeiro. A gente preparou uma tela para mostrar aí para vocês, porque esse início de ano do Tricolor vai ser bastante corrido, vão ser muitas as atividades. No dia 8, o São Paulo já viaja lá para os Estados Unidos para fazer a sua pré-temporada neste ano de 2025. Então, no dia 8, vai lá para a Flórida para a disputa da FC Series, um torneio aí amistoso. No dia 15, o São Paulo já tem jogo por lá, jogo contra o Cruzeiro, jogo importante aí do Tricolor nessa fase de pré-temporada. Essa partida vai acontecer em Orlando e depois, no dia 17, alguns jogadores da delegação, serão 34 jogadores na delegação do São Paulo, já devem voltar aqui para a capital. Por quê? Porque no dia 20 o São Paulo tem jogo pelo Campeonato Paulista, segunda rodada contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O São Paulo teria a primeira rodada no dia 15 contra a Inter de Limeira no Morumbi, mas esse jogo foi adiado. Então no dia 17 uma galera deve voltar, porque no dia 19, ainda lá nos Estados Unidos, o São Paulo pega o Flamengo em Fort Lauderdale, ali na Flórida, uma região importante, tem muitos brasileiros. E os principais jogadores do São Paulo devem ficar por lá para a disputa desse jogo contra o Flamengo. Então no dia 20 tem o Botafogo aqui e no dia 21, então, todo mundo que ficou lá nos Estados Unidos, a galera restante, volta aqui para o Brasil para a sequência desse ano importante de 2025, que tem Copa do Brasil, tem Copa Libertadores da América, já no finalzinho do mês agora de janeiro. Tem São Paulo e Corinthians no Morumbi, jogo válido pelo Campeonato Paulista, então vai ser bastante corrido, como eu disse, muitas as coisas a serem feitas aí, a diretoria tentando equacionar todas essas situações e o São Paulo tendo muitos jogos, muitos compromissos a cumprir nesse mês de janeiro. Daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar um pouquinho de mercado da bola, o São Paulo muito ativo no mercado, fazendo renovações, liberando atletas e querendo contratações aí importantes de jogadores para esse ano de 2025, porque, repito, serão muitas as competições e o São Paulo quer sair campeão pelo menos de algumas aí, né? O São Paulo foi campeão recentemente da Copa do Brasil, teve o título no ano passado da Supercopa, mas quer, lógico, continuar vencendo em 2025. Então, muita coisa pra gente falar ainda de São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho eu volto, hein, Mi? Devolvo pra você aí. Legal, Zé Paes. Você quer fazer uma pergunta pra ele, né, Salazar? Posso fazer uma pergunta pro Zé? Volta, Zé. Volta, Zé. Volta, Zezinho. Não, Zé, eu acho que é legal explicar pro torcedor o calendário, esse calendário mais apertado, ele foi anunciado meio que em cima da hora. Os clubes já tinham esse planejamento de viagem para os Estados Unidos e tudo mais. O Santos, por exemplo, depois disso, optou por não ir mais para os Estados Unidos. Ia para lá também fazer uma pré-temporada e falou, não, desse jeito não dá. Zé, por que o São Paulo preferiu manter essa viagem para os Estados Unidos e jogador que vai, outros voltam depois, faz amistoso, aí, enfim, adia jogo aqui. Por que o São Paulo preferiu manter, Zé?
São dois os principais motivos, né, Salazar? A grana, importante, os contratos já tinham sido assinados, o passaporte SP lá para o São Paulo, que o São Paulo vende para alguns torcedores irem com os jogadores lá para a Flórida, para os Estados Unidos, pacotes já vendidos, né, de viagens. E, claro, a internacionalização da marca. Usei esse termo aqui recentemente no Gazeta Esportiva. O presidente Casares gosta muito disso, de expor a marca do São Paulo de uma maneira internacional, fora do Brasil. Ele que é um homem do marketing, um cara que conhece muito dessa área. Então, entende que seria muito importante para o São Paulo expor a sua própria marca nos Estados Unidos, um mercado que está crescendo muito e que vai ser o centro do esporte mundial nos próximos 3, 4, 5 anos, porque esse ano tem o Super Mundial lá, no ano que vem Copa do Mundo nos Estados Unidos, em 2028 Olimpíadas em Los Angeles. Então é um mercado que está crescendo muito, principalmente no futebol, soccer, como eles chamam por lá, mas no esporte de uma maneira geral, vai ser a capital do esporte no mundo, a gente pode dizer assim, os Estados Unidos nos próximos anos. Então esses seriam os principais motivos aí para essa ida do São Paulo, que chegou a ficar ali no telhado, como a gente costuma brincar, né? Em dado momento, quando esse calendário saiu aí, com o jogo no dia 15 do Campeonato Paulista, o São Paulo se reuniu, a diretoria, para entender como que ia funcionar, se ia ter que cancelar de fato a viagem, mas aí chegou num acordo com a federação para esse jogo contra a Inter de Limeira ser adiado para uma data mais para frente e o São Paulo conseguir ir lá para os Estados Unidos para a disputa desse torneio amistoso aí. Legal. E o Paulo Sérgio tem pergunta para você também, Zé. Ô, Zezinho, fala uma coisa. O São Paulo vai com a força máxima? Vai com força máxima para lá. Existia a possibilidade também de levar alguns atletas aí do Sub-20, mas aí o São Paulo, por exemplo, o Rian Francisco, que é uma joia da base, o Ferreira, um outro menino que é uma joia também. Esses jogadores vão ficar por aqui para a disputa da Copinha. O São Paulo está num grupo na cidade de Jaú, existia a possibilidade desses jogadores irem para lá, para a Flórida, mas vão ficar aqui no Brasil para a disputa da Copinha. E os principais jogadores irão com o São Paulo. O Oscar, que acabou de ser anunciado aí recentemente, os principais jogadores estarão lá para a disputa desses dois jogos, contra o Cruzeiro e contra o Flamengo. E uma parte volta, essa parte que vai voltar, que deve voltar no dia 17, são principalmente aí os jogadores considerados reservas, né, para a disputa do início do Campeonato Paulista. No momento, para o São Paulo, a principal competição nesse começo de ano é essa disputa lá na Flórida, porque, repito, tem essa tal da internacionalização da marca e para expor aí a marca do São Paulo mundo afora, principalmente lá nos Estados Unidos. Quando você já tem os contratos assinados, você já tem o planejamento feito, já vendeu para um monte de gente, como é que você vai desfazer? Não dá para desfazer, mas eu, particularmente, eu não faria esses jogos aí. Até porque, como o próprio Salazar, nós estávamos comentando aqui, mas lá na Europa, o pessoal, os times grandes jogam contra os times grandes e tal. Mas o brasileiro não está acostumado. O brasileiro joga, o São Paulo já pega logo o Cruzeiro com força máxima. Aí perde, toma a tamancada. Aí joga contra o Flamengo, perde, toma a tamancada. Volta pra cá, pro Brasil, entra no descrédito. Todo mundo começa a acreditar. Aí a gente sabe como é que é. Mais uma conscientização e educação do torcedor, entender que é só uma pré-temporada. Não é assim, né? Na Florida Cup, por exemplo, a gente já teve final da Florida Cup entre Corinthians e São Paulo. Foi para os pênaltis e tudo mais. São Paulo acabou ganhando nos pênaltis. É o torcedor entender que não passa de uma pré-temporada. Só isso. Eu não vejo problema nenhum desses jogos. Eu acho completamente normal, natural. E concordo com a decisão do São Paulo, a decisão do Júlio Casares. Eu entendo que vai prejudicar, talvez, o início de ano do São Paulo ali no Campeonato Paulista. Vai. Claro que vai prejudicar. Talvez o São Paulo demore alguns jogos para pegar entrosamento, para pegar o melhor condicionamento. Se ficasse aqui no CT treinando todos os dias, todo mundo junto, seria melhor? Provavelmente sim, mas acho que vale a pena você, entre aspas, matar alguns dias, retardar um pouquinho, em uma semana ou duas, essa preparação e para fazer esse tipo de excursão. Como bem explicou a Zé, eu acho que você tem muito retorno na única época do ano que é possível para o clube brasileiro. Então, infelizmente, o calendário brasileiro só permite isso agora. Essa pré-temporada não interfere no restante É isso que eu ia falar, até porque pré-temporada é para você ir se condicionando aos poucos, para que chegue no final do ano você esteja bem. Né? Então, você já pegar viagens longas, pega times já de expressão. E a responsabilidade... Mas que estão na mesma situação. Tudo bem, todo mundo voltando de férias igual. Tudo bem, mas eu digo em termos de futebol brasileiro. Uma pré-temporada? Mas é uma pré-temporada. pré-temporada. É uma pré-temporada. A conscientização
do torcedor brasileiro que não é essa. Ah, mas aí a Não gente é, ajuda aqui. A infelizmente, gente não é essa. tem que ajudar. Explicar Infelizmente aqui. não. Eu torço para que tudo ocorra bem, para que não tenha lesões. Eu acho que esse é o objetivo principal. Bom, o José Paes está na nossa redação para falar sobre o mercado da bola agitado do São Paulo. Tá contigo, Zé? Como é que tá a movimentação do tricolor? Pois é, Michele, o São Paulo renovou o contrato agora recentemente com o Luiz Gustavo, né, jogador de 37 anos, atleta que chegou a fazer 10 jogos seguidos como titular do São Paulo na última temporada de 2024, veio crescendo, né, de produção, ele começou como reserva, depois o Alisson se machucou, Pablo Maia se machucou também, ele acabou ganhando a titularidade, ele tinha até a possibilidade de ter ali no contrato um gatilho, né, para renovar automaticamente agora em 2025, mas quando fez o seu contrato lá no início de 2024 com São Paulo, preferiu não colocar essa cláusula lá no contrato. Então agora sentou, analisou com a família, renovou com São Paulo até o final de 2025, o jogador Luiz Gustavo, de 37 anos. Já o Jamal Lewis, que veio por empréstimo lá do Newcastle da Inglaterra, esse aí não convenceu em momento algum com a camisa do São Paulo, ficou 4 meses por aqui, teve uma lesão importante agora em 2024 no tornozelo, vai ter que passar por uma cirurgia, teve o seu contrato então rescindido, não vai continuar no São Paulo, inclusive postou lá nas redes sociais dizendo que está desapontado com ele mesmo, né? Queria ter conseguido ajudar um pouquinho mais o São Paulo, veio como uma aposta, o São Paulo precisava de um lateral esquerdo ali para jogar de vez em quando o Wellington não pudesse atuar, e agora o Jamal Lewis então segue a sua vida, volta lá para o Newcastle. E o Wellington Rato, esse jogador está deixando o São Paulo, atleta de 32 anos, o São Paulo vendeu o Wellington Rato, que tinha contrato com o Tricolor até o final de 2026, vendeu o atleta para o Vitória. Foi um pedido do Thiago Carpini, que trabalhou com o Wellington Rato aqui no São Paulo, então o Wellington Rato vai lá para o Vitória, contrato aí de 3 temporadas e chega, segundo o Thiago Carpini, para ser uma das peças mais importantes desse elenco do Vitória, contrato, repito, de 3 temporadas. O São Paulo precisa também aliviar um pouquinho a folha salarial, né, para essa temporada de 2025. Tá certo, Michele? Devolvo para você, beijão, tchau! Beijo, Zé. Valeu. Muito obrigada aí por todas as informações que você trouxe pra gente. O Wellington Rato era tão caro assim? Cara, o Wellington Rato fez 1 gol em 2024. Mas ajudou, cara. 1 gol. Preciso atualizar agora sobre saída confirmada no São Paulo. Novela das mais antigas, que havia começado em 21 de dezembro, enfim chegou ao fim. Nessa quinta-feira, dia 2 de janeiro, o Wellington Rato virou reforço do Vitória. São Paulo e Vitória já haviam se acertado para a transferência do atleta por 5 milhões de reais, valor equivalente a 80% dos direitos econômicos, antes do Natal. Faltava o sim do Wellington Rato com o Vitória. Uma longa negociação que passou no Natal, passou no Ano Novo e foi confirmada na manhã dessa quinta-feira. O Wellington Rato aceitou a proposta financeira, era isso que impediu o acordo, e será anunciado a qualquer momento como novo reforço do Leão, 10ª contratação do Vitória, que se manteve na primeira divisão. O Wellington Rato chega com status de titular e protagonista do clube, vai ter um salário maior do que os seus atuais 300 mil por mês. Tendência, inclusive, é que Mateuzinho e o Wellington Rato formem a dupla de meias atacantes do clube. Temporada do Rato em 2024 no São Paulo não foi das melhores. 41 jogos, 1 gol e 9 assistências. Importante contar ainda que o São Paulo vai abrir mão, ou melhor, já está abrindo mão de jogadores que não são decisivos. A ideia é que o espaço desses caras sejam ocupados por atletas da base. Isso vai ser super importante a partir do momento em que o Marinacos de fato assinar contrato com o São Paulo. O Tricolor vai ter um investimento pesado nas categorias de base e promete promover esses atletas para o time principal. Eles se juntariam a jogadores de muita qualidade, como por exemplo o Oscar, contratado para 2025. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o meio-campista Galopo deve ir para o River Plate. O Santos também queria o jogador, né? Mas o atleta preferiu ir para a Argentina. Em troca, o São Paulo pode ter o lateral esquerdo Enzo Dias. Eu já falei alguns vídeos atrás, né, que se eu fosse o São Paulo, eu tentaria trazer 2 laterais esquerdos, até porque o Wellington já foi embora, né, o Jamal Lewis também. O São Paulo então tem apenas o jovem Patrick, e mesmo se fechar com o Endo, né, pessoal, se ele se machucar numa Copa do Brasil, numa Libertadores, nesta temporada, aí tendo no elenco apenas o jovem Patrick é complicado. Então o São Paulo faz bem, né, se conseguir trazer o Enzo Dias e fechar com o Wendel, aí o São Paulo vai ter 2 bons laterais esquerdos. Para lateral direita também, né, o São Paulo busca um jogador, já que o Rafinha não renovou, né, pessoal.
E o Moreira pode ir para o Porto em troca do Wendel, se concretizar nessa negociação. E o São Paulo então vai ficar apenas com o Igor Vinícius. Mesmo que se o Moreira não saísse, na minha opinião, o São Paulo teria que buscar outro lateral, porque eu acho que o Moreira praticamente não joga, vive muito lesionado, joga alguns jogos e fica vários fora. Então, se eu fosse o São Paulo, tentaria buscar outro jogador. O Ayrton Rato saiu mesmo, né, pessoal, pro Vitória. Alguns comentaristas, né, criticou, alguns torcedores também, mas eu não achei tão ruim assim a saída do Ayrton Rato, até porque ele fez uma boa temporada ano passado, mas esse ano não foi tão boa assim. Eu acho que com a saída dele, né, abre mais espaço para os jovens atacantes como o William Gomes, o Henrique Carmo tem mais oportunidades, né, no elenco. Vamos ver, né, se o Zubeldia vai começar a colocar esses jogadores para jogar, os jovens promissores do São Paulo, ou vai insistir, né, pessoal, com o Luciano. Eu vejo alguns torcedores, né, falando que prefere que o Luciano continue no time, né, formando um quarteto com Luciano, Oscar, Lucas e Caleri, mas eu não acho um bom negócio, pessoal. Eu acho que se o Zubeldia continuar essa temporada insistindo com o Luciano, vai ser complicado, né, até porque acaba jogando Luciano ali mais para frente, né, até que é uma boa, mas eu acho que o Zubeldia vai acabar colocando ele de meio campo, né, de um lado o Oscar e do outro lado o Lucas e na frente o Caleri, e já são jogadores mais veteranos, né, pessoal, então não acho um bom negócio. Acho que poderia jogar com o William Gomes de um lado, Oscar no meio e do outro lado o Ferreirinha, né, ou o Lucas Moura, e de centroavante o Caleri. Mesmo terminando abaixo, né, o Caleri no ano passado, eu acho que ele ainda continua sendo bem melhor que o André Silva. O Zubeldia também queria, né, outro centroavante, mas acho difícil o São Paulo trazer, até porque o Tricolor tem o próprio Caleri, tem o André Silva, o jovem Rian Francisco, né, deve subir para o profissional ano que vem. Pelas beiradas, mesmo com a saída do Ayrton Rato, eu acho difícil o São Paulo também tentar trazer outro jogador, porque já tem o próprio Lucas, né, que joga por ali, tem o Eric, tem o Ferreirinha, tem o Henrique Carmo, tem o William Gomes. Então o São Paulo já tem vários jogadores nessa posição. O Tricolor renovou, né, pessoal, com o Luiz Gustavo. Eu falei alguns vídeos atrás que eu não renovaria, até porque o São Paulo já tem vários volantes, né, pessoal? Tem o Marcos Antônio, tem o Bobadilha, tem o Alisson, né, que se recuperou de lesão. O Pablo Maia também, né, vai estar de volta agora no começo da temporada. Então o São Paulo já tem vários volantes. O Tricolor também tenta fechar o pré-contrato com o Thiago Mendes, né, para chegar mais um volante. Então o São Paulo, mesmo precisando aliviar sua folha de pagamento, renovou com o Luiz Gustavo. Mas então agora espero, né, que ele faça uma boa temporada com o Tricolor. E o São Paulo tem uma corrida contra o tempo neste início de 2025 para fechar a contratação do lateral esquerdo Wendel e tê-lo, né, já na pré-temporada nos Estados Unidos, onde o time comandado pelo treinador Luiz Zubeldia disputará 2 jogos na Flórida. O elenco do Tricolor embarca para os Estados Unidos, né, no dia 8 de janeiro. Em solo norte-americano, Luiz Zubeldia comandará treinamentos e colocará o elenco à prova contra o Cruzeiro dia 15 em Orlando e Flamengo no dia 19 em Fort Lauderdale. O Wendel já tem todas as bases de contrato acertado com o São Paulo, que agora negocia com o Porto a liberação antecipada do atleta, cujo vínculo com o clube português é válido até junho de 2025. O Wendel já pode assinar um pré-contrato com o São Paulo e deixar o Porto de graça ao fim de junho. Porém, né, o treinador Luiz Zubeldia precisa de um lateral esquerdo titular urgente após a saída de Wellington, né, para o Southampton da Inglaterra. Ter o Wendel na pré-temporada nos Estados Unidos será fundamental para a readaptação do jogador ao futebol brasileiro e também para que o treinador do São Paulo já consiga trabalhar a equipe considerada ideal desde o início dos treinamentos, até porque a preparação para 2025 será curta e o calendário bastante longo. Por enquanto, o único reforço confirmado do São Paulo para 2025 é Oscar. O meia de 33 anos decidiu voltar ao tricolor após uma saída conturbada, né, em 2010. Com o caso sendo levado para a justiça, e é uma das contratações mais badaladas dessa janela de transferência. Então é isso aí, pessoal. O São Paulo então segue no mercado tentando fechar com o Wendel. O jogador pode fechar um pré-contrato com o São Paulo já, né? Então se o Porto não liberar, o jogador pode chegar no meio do ano.
Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.